Oi, que bom ter você aqui comigo. E aproveito a oportunidade para te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre comida orgânica? Você sabe o que significa? No nosso encontro de hoje, temos como objetivo entender qual o significado da palavra orgânico e suas relações. Vamos lá? Fiquei surpresa ao perceber a quantidade de significados que temos para a palavra orgânico. Vamos ver alguns exemplos. Relativo a substâncias organizadas. A lei orgânica, que é uma lei fundamental, também está relacionada a seres vivos e de origem de ser vivo. Também relacionado a compostos químicos formados por carbonos ligados a hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Ou ainda, relativo a alimentos sem adição de produtos tóxicos ou agrotóxicos. A definição do dicionário Michaelis, em que diz sem adição de produtos químicos. Essa definição pode levar a alguns questionamentos, no mínimo interessantes. Se o alimento produzido sem agrotóxico é orgânico, como é chamado o alimento produzido com produtos tóxicos? Será que existe alimento inorgânico? Alimentos orgânicos e inorgânicos, eles não mudam, não tem alteração, diferença na sua composição química, mas sim apresentam diferenças nos seus processos de produção. Alimentos orgânicos e inorgânicos apresentam diferenças durante esse processo de produção, seja de ovo, alface, tomate e assim por diante. Mas a composição química, ela não é alterada. Vamos entender melhor o que são alimentos orgânicos. Segundo a Lei 10.831 de 2003, define que alimentos orgânicos são aqueles obtidos dentro de um sistema orgânico de produção. O que significa isso? É um sistema que preserva os direitos dos trabalhadores, não utiliza organismos geneticamente modificados, nem químicos sintéticos. E os inorgânicos? Os inorgânicos seria o oposto. Eles, sim, contam com o uso de produtos químicos durante seu processo de produção. Geralmente, uma produção inorgânica pode gerar impacto negativos tanto no próprio alimento quanto no solo. Vimos anteriormente o termo orgânico vinculado aos alimentos. Vamos novamente retornar à definição do dicionário Michaelis, que diz que orgânico é relativo a compostos químicos de carbono ligados a oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Assim como os alimentos, os compostos químicos também podem ser classificados em inorgânicos e orgânicos. Vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Aqui eu mostro para vocês um exemplo do etanol. O etanol ele tem ligado 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O etanol também chamado de álcool etílico, então, é um composto muito popular da química orgânica, usado para bebidas, materiais de limpeza, combustível, entre outros. Já os compostos inorgânicos, eles estão presentes nas estátuas feitas de mármore, em metais nobres ou não, como pregos, e a parte de metais de pia, banheiro, cozinha, presente no sal de cozinha e na fonte vital da vida, que é a água. Os compostos inorgânicos são compostos que não apresentam átomos de carbono ligados entre si, como acontece nos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos geralmente têm origem no reino mineral e são divididos também em classe, como ácidos, é o caso do ácido clorídrico presente no estômago, as bases, como é o caso do hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, os sais, que é o caso do cloreto de sódio, e os óxidos, como é o caso do gás carbônico, CO2, do CO, monóxido de carbono, entre outros. É importante ressaltar que os alimentos, independente do seu tipo de produção, ele é formado por moléculas. E essas moléculas são, sim, formadas por carbono,
nitrogênio, oxigênio. Exemplo, a proteína da carne, a lactose do leite. São substâncias, sim, que tem dentro, né, que compõem, que são átomos e moléculas, principalmente relacionados à química orgânica. Mas é sempre muito importante você saber disso. Orgânicos pode estar relacionado a muitas coisas. Espero que você tenha gostado e até breve.